Pessoal, hoje então a gente vai começar com o conceito de integral, tá? Então, até agora nós falamos sobre limites, sobre derivadas e agora a gente vai entrar nesse outro conceito que é o conceito de integral. E eu vou começar exatamente com a definição de integral. Então, se eu tenho uma função aqui, né? Uma função qualquer, tá? Não importa. E eu quero calcular a área abaixo dessa função, ou seja, desde essa função até o eixo x, uma maneira de você fazer isso é aproximar essa área por retângulos, tá? Então, eu posso pegar um retângulo, tá? Pego aqui, retângulo. Aí, eu faço um outro retângulo. Tá? Daqui até aqui. Um outro daqui até aqui. Vou fazer assim. Tá? E assim sucessivamente. Então, eu faço diversos retângulos, tá? Com mais ou menos aqui a altura da função, tá? O ponto médio aqui da altura da função nesse retângulo. E aproximo essa função aqui, essa área, por vários retângulos, tá? Vamos lá. Então, eu tô querendo calcular a área entre A e B, tá? Então, é essa área aqui que eu quero calcular. Tá? A área abaixo da curva. Ela vai ser aproximadamente a área da soma desses retângulos. E um retângulo eu sei somar, tá? Então, o que vai ter aqui cada um desses retângulos? Vai ter de altura, vou colocar de outra cor, ele vai ter de altura, vou colocar nesse último aqui. Essa altura aqui vai ser a função no ponto xi, tá? No ponto médio da função, tá? Então, ela passa um pouquinho de um lado ela é o ponto médio dessa função, porque essa função, ela tá aqui, né? Então, é o ponto médio. E o de lado aqui, ela vai ter delta x, tá? Vamos supor que fossem todos iguais, né? Delta x, você pode até chamar de delta xi, tá bom? Então, a área dessa função é a soma de todos esses... A área abaixo dessa curva é a soma de todos esses retângulos. Ou seja, a área... vou colocar de azul, já que eu coloquei a área de azul. A área... ela vai ser aproximadamente a somatória, tá? De I igual a 1 até N, vamos supor que eu tenha N retângulos, de F de xi vezes o meu delta x que eu tenho aqui, tá? Vamos supor que o delta x aqui fosse todo igual, né? Então, o que acontece? Vocês aprenderam o conceito de limite. Quanto vocês imaginam? Imaginem aqui que quanto menor for, quanto mais finos forem esses retângulos, e eu posso fazer ele o mais fino quanto eu queira, mais precisa vai ser essa minha soma, né? Ou seja, essa área aqui, ela vai ser exatamente... fazer de roxo. Ela vai ser exatamente o limite, quando o delta x tende a zero, dessa somatória de I igual a 1 até N, né? Onde N aqui é o número de elementos que eu vou ter, de F calculado no ponto médio, a função calculada no ponto médio, vezes delta x, tá? Esse limite aqui, ele tem
um nome. O nome desse limite é exatamente a integral, ou seja, isso aqui é exatamente a integral. Essa área, esse limite é a integral, tá? De f de x dx de A até B, tá? Então, essa é exatamente a definição de integral. Deixa eu circular. Então, ela é integral de um ponto, do ponto A até o ponto B, de f dx, dx. Tem que ter esse dx, tá? Essa é a notação de integral. Eu vou colocar isso aqui embaixo também, só para, com as duas definições junto, para a gente fixar bem. Então, a integral de A até B de f de x dx é igual ao limite, quando ΔX tende a zero, da somatória de cada uma dessas funções, tá? Tá? Essa, então, é a definição da derivada, tá? Da derivada não, perdão, da integral. Então, essa aqui é a definição de integral. Deixa eu ver se eu consigo circular ela aqui. Então, esse aqui é o conceito de integral que vocês têm que ter na cabeça, tá? O que é importante? Então, agora eu vou falar de algumas propriedades da integral e o que é importante reconhecer aqui, tá? Depois, primeiro eu vou falar da definição, depois a gente fala como calcula. Uma coisa que é importante vocês prestarem atenção é no sinal dessa área, né? Onde essa área aqui, né, é a integral, né? Tá? Então, vejam que a área, né, acima do eixo x, por definição, essa área aqui, vou chamar de A1, é positiva, tá? Se a área estiver abaixo do eixo x, porque eu estou integrando, né, essa função, e assim, a área, ela vai da função até o eixo x. Se ela está abaixo do eixo x, essa área, por definição, é negativa, tá? Então, se eu quisesse integrar essa função de A até B, ela seria a soma, né, dessas três áreas, tá? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, no outro vídeo, como que a gente vai calcular isso. Então, se a função está acima do eixo x, a área é positiva. Se ela está abaixo, nesse trecho que ela está abaixo, ela é negativa, tá? No outro trecho que ela está acima, ela é positiva. O que isso significa, na verdade, é que quando eu fizer essa integral da função, dessa função qualquer aqui, né, do intervalo A, né, do ponto A até o ponto B, esse valor aqui vai ser subtraído da soma dessas áreas. Então, a área total aqui, ela vai ser... Vocês não precisam se preocupar com isso, tá? Eu só tô explicando, né, o que ela vai ser. Mas ela vai ser a área 1, tá? A área 2, ela vai ser negativa, tá? Então, e a área 3 vai ser positiva, tá? Então, a área, a integral, né, ao bar abaixo da curva é a soma dessas três áreas. Então, isso aqui, essa área total, é a integral, né? De A a B. Então, isso aqui seria integral de A a B de f de x dx, tá?
Bom, vocês não vão precisar se preocupar em ficar trocando o sinal, tá? Se é positivo, se é negativo, porque na verdade, quando vocês calcularem a integral, isso aqui já vai sair com o sinal correto, tá? Mas eu vou ensinar no próximo vídeo a calcular a integral. Antes disso, eu queria falar um pouco das propriedades da integral, tá? Então, só algumas propriedades aqui. Primeira propriedade, ela sai diretamente daquelas coisas que nós já tínhamos visto, né? Então, a integral da soma de uma função, tá? De A até B, tá? De A até B, ela vai ser a soma das integrais das funções de A até B, tá? O limite aqui não mudou, tá? É de A até B, o limite de integração, isso aqui continua indo de A até B. Se for uma subtração, vai ter um sinal de menos aqui, tudo bem, tá? Essa é a primeira propriedade, tá? Ela sai direto das propriedades dos limites, das derivadas, né? Nós temos coisas muito parecidas, né? Para limite e para derivada também. A outra propriedade, ela tem mais a ver com uma propriedade de área mesmo, tá? Então, uma integral do ponto A até o ponto A, a integral dessa função f de x, tá? E sempre vocês têm que colocar dx aqui. Do ponto A até o ponto A, o que acontece? Ela não é uma área, certo? Ela vai ser uma linha reta. Vejam, se eu pegar aqui, tá? O que seria integrar isso aqui do ponto A até o ponto A? Seria eu não sair do lugar, tá? Então, seria algo bem fininho aqui, que na verdade não é nada, não é uma área. Portanto, a integral de f de x dx do ponto A até o ponto A é zero, tá? Uma outra coisa, isso aqui vai sair, vocês vão entender melhor quando a gente começar a calcular as integrais mesmo, tá? Mas a integral de f de x dx de A até B é igual a menos a integral de f de x dx de B até A. Ou seja, se eu mudar aqui o caminho de integração, se ao invés de ir daqui até aqui, eu decidir calcular essa integral de B até A, o sinal vai ser contrário, tá bom? Vai ficar mais claro isso aqui quando eu mostrar como se calcula a integral. Bom, a outra propriedade, essa aqui também sai direto, tá? Dos limites e derivadas, né? Então, se eu tenho uma integral de A até B de constante vezes uma função f de x, né? E o dx, ele faz parte sempre da integral, tem que colocar, é a maneira correta, né? Aí é o uso correto da linguagem matemática. Então, a integral de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral da função, tá? De A até B, o limite de integração não muda, tá? Agora, tem uma outra coisa, uma última propriedade aqui, que na verdade ela tem a ver com a área, tá? Olha só, se eu tiver um ponto C, vou pegar de novo aquela figura para mostrar para vocês. Se eu tiver um ponto C entre A e B, então finge que o ponto C é aqui, tá? Eu tenho um ponto C que está entre A e B, tá? Então, a integral dessa função entre A e B, ela é a mesma coisa que a integral de A até C dessa função, mais a integral de C até B dessa função. Ela é uma soma de áreas, né? Então, da mesma maneira como eu somei aqui 3 áreas, né? Vou até aproveitar isso aqui como para nos ajudar. Ó, aqui eu somei 3 áreas. Então, essa área total aqui, eu poderia ter escrito como integral de A até B de f de x dx é igual... Eu vou fazer as coisas tudo aqui embaixo, tá? Porque não cabe, tá, gente? É igual a integral de A até C de f de x
dx, que seria a área 1, mais a integral de C até D de f de x dx, mais a integral de D até B de f de x dx, tá? Então, isso aqui tá só dizendo... Vou colocar um quadrado para não confundir tanto aqui, tá? Isso aqui tá só dizendo, né? Área total igual a área 1, mais a área 2, e a área 2 vai ser negativa, tá? Por isso aqui que eu coloquei o menos, tá? Mas aqui vocês não precisam se preocupar, o menos ele já vai estar embutido nessa segunda integral, mais a área 3, tá? Aliás, eu vou até colocar um mais aqui, porque eu já coloquei que a área 2 é negativa, tá? Então, gente, é isso que eu gostaria de explicar. E depois a gente volta com uma aplicação da integral, tá joia? Como resolve, né, essa integral com números, né? Exemplos e tudo. Então tá joia, pessoal. Tchau, tchau, até mais.